Bom dia. Então, nós vamos retornar à nossa aula de legislação escolar, a aula 4, e a gente vai recapitular a aula 3, tá? A gente vai aqui para a lousa. Falamos sobre os preceitos constitucionais relativos à educação, a descrição dos artigos 205, 207 até 214. Apresentamos o FNDE e os principais programas do FNDE. Falamos de todos os programas, falamos dos programas que são tratados na escola. Hoje vamos falar da educação escolar na LDB, ideais que envolveram as leis de diretrizes e bases. Nós vamos fazer vamos recapitular a primeira LDB, nós vamos falar da Constituição, nós vamos falar desses preceitos que envolveram aí toda essa elaboração dessa lei, né, que hoje rege a nossa educação, para depois a gente tratar realmente da nossa atual LDB. Então a gente vai fazer uma volta aí no tempo, né, professora Aline? A gente Isso, a nossa LDB atual, a gente vai trabalhar na próxima aula somente com ela. Então hoje a gente vai dar uma introdução no início de como começou, de como foi a primeira, e na próxima aula vai ser só a LDB atual. A gente vai dar uma breve introdução nela hoje, mas vai ser estudada inteira na próxima aula, né? A 93, 94. De 96, isso. Então, eu já antecipando a pergunta que vocês devem estar se fazendo, por que essas leis antigas nós vamos estudar? Eu acho importante que a gente conheça desde a primeira LDB, para que a gente entenda os avanços que a atual Lei de Diretrizes e Bases, né, conseguiu, né, trouxe para a educação. Então é importante que a gente volte na história, não só na história da educação, mas em todas as conquistas, né, que foram tidas, né, no meio social, no meio educacional, para que a gente possa realmente compreender a atual importância. Então a gente vai começar aí com a primeira LDB. Tá? Vamos começando falando das décadas de 1920 e 1930. Os pioneiros em manifesto exigiram diretrizes para se moldar um projeto nacional de educação. Então, lembrem que nas aulas de educadores e educandos, na aula de gestão democrática, essas conquistas, essas exigências não foram fáceis, né? Nós temos vários grupos contrários a esses direitos estabelecidos para os outros trabalhadores, para outros cidadãos que não fossem pertencentes à classe dominante. Então, muitos grupos aí se divergiam aí nas opiniões e realmente foi uma grande batalha para se conseguir essas conquistas que a gente tem atualmente. Então, esse projeto embalou os preceitos constitucionais relativos à educação nas constituições de 34 e 46 e os dispositivos da nossa primeira lei de diretrizes e bases, a LDB, a Lei 4.024 de 61. Então, lembrando, foi a nossa primeira lei, né, LDB de 61, né, que foi uma conquista, realmente uma lei específica para a educação, que realmente definiu os níveis, definiu como ia ser estruturada a educação brasileira, tá? Esse movimento, com um olhar republicano para a educação e a sociedade, implicava o entendimento da ação educativa como uma ferramenta alavancadora de modernização social, ou seja, entendiam que só através da educação o país ia crescer, né? Então, os trabalhadores, né, os filhos dos trabalhadores iam ter educação, iam se capacitar, iam fazer crescer o nosso país, né? Então, realmente foi uma conquista, né? Entenderam que sem educação, né, professora Aline, sem educação, as pessoas não iam ter conhecimento de determinado assunto e não ia fazer o nosso país se desenvolver. Isso, e o objetivo era elaborar um conjunto de normas, né, e dar um ordenamento legal para isso, porque para a gente ter um parâmetro para seguir, né, e foi aí que foi elaborada as leis para a educação.
Porque nós tínhamos educação baseadas nos preceitos do Império, né? Ou seja, quem tinha direito à educação eram os filhos dos nobres, né? E não tinha uma estruturação, como a professora Aline falou, não tinha uma estruturação, algo que era definido, organizado, qual setor responsável por qual determinado assunto, determinada atribuição, né, de que forma iam ser pagos os professores, né, qual era a responsabilidade do Estado. Então, toda essa organização veio a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases, que foi a Lei de 4.024 de 61. Então, os ideais, quais foram esses ideais que envolveram as leis, a LDB de 61? Se exigia da sociedade, sob orientação estatal, um papel de promotora das condições para o desenvolvimento de uma educação voltada à cidadania. Foi a primeira vez que, como eu já citei, que se entendeu que não só os nobres tinham direito à educação, mas todos os cidadãos, né? Todas as pessoas tinham o mesmo direito. Era através da educação que elas iam se promover, que elas iam conquistar sua cidadania. Então, entendeu-se, né, a partir dessa LDB, que as pessoas tinham os mesmos direitos, tinham o mesmo valor. Assim, as leis de diretrizes e bases editadas no Brasil desde a primeira de 61 até a atual, que é a 9.394, e mesmo a lei a 5.692 de 71, em plena ditadura, configuram-se, vejam bem, em plena ditadura, configuram-se como regulamentadoras da educação preconizada constitucionalmente. Veja bem, mesmo na época da ditadura, entendeu-se que a educação, ela dava cidadania. A ditadura, como a gente aprendeu nas outras disciplinas, realmente foi uma fase muito difícil, não só para os alunos, mas como para os educadores, todos os trabalhadores em geral. Porque a educação era algo vigiado, era algo que realmente era sistematizado, organizado, né, pelos militares. Não tudo era realmente determinado como eles queriam que o país funcionasse. Então, nada de você conscientizar a sociedade sobre os seus direitos, sobre os seus valores, nada de estimular algum manifesto. Mesmo assim, entendeu-se que a educação era a preconizadora, era ela que ia alavancar todos os direitos, todo esse progresso que tanto o Brasil queria. Realmente a ditadura, professora Aline, nós somos filhos da ditadura, né? Então a gente sabe que muito daquela educação, que tem muitos saudosistas, né, que dizem que naquela época, onde as crianças ficavam enfileiradas, né, para cantar o hino nacional, era a melhor educação, né? Então tem muitos debates sobre isso, é até interessante que as pessoas debatam, né, realmente se era melhor, né, nessa época, mas a gente sabe que para os educadores foi uma fase muito difícil. Né? Você tem alguma lembrança? Na minha época do ensino fundamental, que era assim que era chamado, a gente cantava o hino nacional. Eu achava muito legal isso, né? Na parte assim, de aluno. Muito interessante a gente ter esse tipo de atividade assim na escola, né? Eu acho super bacana. Então, como era uma exigência, né, do período, né? Então se cantava o hino, a educação física, ela era organizada de forma militar, então todos os alunos eram enfileirados, né? Eram os exercícios, né, voltados para aquela prática militar, né, os estudos das artes, a língua portuguesa, então todos eram voltados realmente para esse sistema militar. Né, mas aí isso avançou, né, houve as conquistas, né, então a gente teve aí uma melhora, assim, por questão dos trabalhadores que hoje podem se manifestar, podem colocar aí seus objetivos, o que desejam alcançar com essa prática educacional, algo que não podia na época. Então vamos avançar aqui nossa aula. Então a lei de 4.024 de 61, o que ela diz? Né, pela LDB, a educação se estruturava dos seguintes níveis, como era organizada na primeira LDB. Primeiro, o pré-primário, o primário, que muitos devem lembrar,
os cursistas, como eram chamados, o ensino secundário de primeiro e segundo ciclos, né, que era de primeiro a quinto, de sexto a nono, e depois do ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, e o ensino superior. O ensino secundário atendia, além da educação propedêutica, própria para a continuidade dos demais níveis da educação, o ensino profissional nas áreas agrícola, industrial e comercial, e o curso normal de formação para o magistério no pré-primário e no primário. Então, nesse segundo nível aí da educação, então, focava, né, para você a formação profissional. Então, nessa LDB, o foco era o profissional, então eram diversas áreas, né, que já davam base para um ensino superior, e a formação do professor no curso primário se dava aí nessa lei, aí, nesse nível de ensino, no segundo nível de ensino da Lei 4.024. Então, o professor era formado nível médio, né, como a gente chama hoje, tá? A Lei de 4.024/61, ela é orientada pela vaga liberal descentralizadora. A LDB trouxe mudanças significativas à organização da educação brasileira. Conferia maior autonomia aos órgãos estaduais, começou a se falar dessa autonomia dos órgãos, né? Começou a se tratar dessa autonomia, descentralizava a gestão da educação do governo federal e regulamentava os conselhos estaduais de educação e o Conselho Federal de Educação. Ou seja, começou-se a dar importância à organização realmente da educação. Regulamentou o poder do Conselho Estadual, do Conselho Federal. Começou a falar de descentralização de poder, de recursos, né? Então os órgãos começaram a ter mais independência para decidir, né, sobre suas normativas, sobre suas portarias. Então realmente começou-se a caminhar para a gente ter uma educação que a gente tem hoje, né, voltada aí para a descentralização, que a gente vai tratar mais futuramente na LDB, né, professora? Inclusive, a professora citou na aula anterior o fato de o município atender um certo tipo de demanda. Cada município, cada bairro, muitas vezes, tem uma demanda diferente, né? E essa descentralização ajuda muito nisso, porque quando é focado num órgão só para atender tudo, eles vão tratar todos como iguais, e não são iguais. A gente fala assim de município, né, mas muitas vezes cada bairro é diferente, isso, né? Então, essa descentralização, ela foi muito eficaz assim, para a melhoria até do atendimento na educação, né, no Brasil. Exatamente, a gente tinha um governo federal que centralizava todos os recursos e enviava às escolas. Então, esses órgãos, conselho, secretaria estadual, era simplesmente uma ponte, não tinha poder de decisão. Então, começou-se, a partir da 4.024, a dar esse poder, né, a regulamentar esses órgãos e a facilitar o trabalho dentro da escola e dos educadores. Então, começou-se a pensar numa educação mais voltada para a sua realidade, como a professora Aline falou. A Lei de Diretrizes e Bases da 4.024/61 diz o seguinte: apoiava-se nos preceitos de financiamento da Constituição de 46, pelos quais a União devia aplicar 12%, né, o governo federal, dos impostos com a educação, e os estados e municípios e o Distrito Federal 20%, no artigo 22 diz isso, da 4.024. Essa definição, além de aclarar os limites mínimos de comprometimento orçamentário dos entes federados, facilitava o planejamento desse setor. Lembre que na aula de educadores e educandos, a gente não tinha um recurso definido, como você ia aplicar. Então, cada cidade recebia um recurso e aplicava de forma diferente. A partir da 4.024, começou-se a limitar e começou-se a organizar e definir qual orçamento a ser aplicado, e a partir daí começou-se a planejar, os municípios e os estados começaram a planejar a sua forma orçamentária e que forma iam ser aplicados esses recursos. Então, foi uma forma de organizar o sistema educacional. Então, foi uma grande conquista, a primeira, a LDB. Então,
vamos para as características agora. Ela detalhava a organização do trabalho pedagógico, né? Veja bem, sempre falando da organização, a ser desenvolvido na educação escolar, estabelecia no letivo como duração de 180 dias. Vejam bem, até vou aqui falar diretamente com vocês que trabalham em secretaria, lembrem se estão trabalhando agora ou da forma quando eram alunos. Nós trabalhávamos com 180 dias letivos, trabalhávamos com 720 horas. Né? Então, os tempos eram distribuídos em 5 tempos de 45 minutos. Era assim a maioria dos estados, a maioria das capitais trabalhava da seguinte forma. Então, a gente tinha menos dias letivos, menos horas de trabalho. A partir da atual LDB, nós trabalhamos com 200 dias letivos e 800 horas, né? 800 horas. Então, os tempos são distribuídos em 4 tempos, né? De 1 hora cada. Então, muitos também reclamam, debatem e questionam se realmente houve um avanço ou se aquele período, né, de 5 tempos, professora Aline, lembra daquele 45 minutos, né, que o professor entrava na sala de aula, mal entrava, já saía. Já saía. E a gente tinha, parece que, só que ao mesmo tempo que era curto, né, os dias letivos, parece que a gente tinha mais tempo em sala de aula, né, a gente percebe que houve e ao mesmo tempo trouxe problemas a questão do aumento dos dias letivos. O que você acha? Eu na verdade, assim, eu acho super interessante esse aumento, a minha concepção, né? Tem pessoas que possam não concordar, mas isso aí é uma opinião de cada um, né? Certo, porque a gente tem agora, quando a gente for trabalhar a LDB, ela fala muito da educação integral, né, da recuperação paralela. Então, houve necessidade de ter esse aumento para que o aluno permanecesse mais tempo na escola. Né? A proposta da atual LDB é que o aluno fique mais tempo na escola. Então, houve esse aumento de dias letivos, houve esse aumento de número de horas trabalhadas, né? Então, não só para o trabalhador, mas também como para o aluno. Então, tudo voltado para que o aluno permaneça mais tempo estudando, né? Tendo contato aí não só com as disciplinas como matemática, língua portuguesa, mas com disciplinas como artes, né? No horário contrário, com informática. Então, a gente também vai falar da educação integral. Essas atividades extras curriculares é muito interessante. Tem alguns países que adotam. O aluno estuda na parte da manhã as matérias, né? E à tarde eles estão lá, eles podem... Tem a opção de ficar para fazer esses trabalhos na escola. E tem escolas que a frequência é altíssima. Quase todos os alunos voltam para a escola. Eu acredito que quanto mais tempo o aluno fica na escola, melhor. O jovem, o adolescente principalmente. Mas lembrando que esse tempo precisa ser de qualidade, né? A gente precisa não só que o aluno permaneça ali, mas que ele realmente permaneça aprendendo, né? Adquirindo conhecimentos que vão ser relativos para a sua vida, vão ser relevantes para a sua vida. Então, a gente está se estruturando, mesmo no ano de 2015, está se estruturando para que essa educação seja oferecida de forma realmente com mais qualidade, né? A gente sabe que precisa ter muitos avanços ainda para que seja atingida realmente a verdadeira proposta da LDB. Então, vamos continuar falando da 4.024. Previa atendimento a alunos excepcionais, né? Foi a primeira vez que se falou, inclusive na rede privada, com aporte, né, com suporte de recursos públicos, pode ser atendida com recursos públicos. Esclarecia o que não seria considerado despesas com educação. Então, eu deixava claro aí na 4.024 para poder organizar esse orçamento. Definia como facultativa a frequência ao ensino religioso, né, que hoje é educação religiosa, embora constante na grade horária escolar. Possibilitava a instalação de escolas com proposta de ensino experimental e estabelecia a obrigatoriedade da matrícula no ensino primário. Propunha o curso normal como instância de formação de profissionais para o ensino primário, docentes, coordenadores, orientadores e administradores. Então, todos esses profissionais aí poderiam ser formados com nível técnico, nível médio, né, para coordenar as atividades escolares, né? Então,
4.024 deixou bem claro a formação desses profissionais e organizou algo que realmente deixava subentendido. Então cada capital, cada estado fazia da sua forma, então a LDB realmente organizou e para deixar de forma unificada para todos os estados. Agora vamos para a lei de 1971, a 5692, a 5692 que faz parte da infância aí de muito cursista, né? Nós somos regidos por muitos anos aí pela 5692, né? Eu mesma ainda fiz a formação, a graduação dentro da 5692, porque ela realmente ela teve muitos avanços. A 4.024 começou a caminhar e a 5692 deu esses avanços que realmente a 4.024 deixou a desejar. Então, as mudanças pretendidas por essa LDB, ela reconfigurou-se toda a educação básica, né? Se estruturou novamente, instituindo o primeiro grau com 8 séries. Definiu 8 séries, sendo as 4 primeiras equivalentes ao antigo primário e as 4 últimas ao primeiro ciclo secundário, abolindo-se a exigência da aprovação e exame de admissão ao ginásio. Se alguém já fez esse exame de admissão, pode citar aí no momento que a gente estiver aí na interação, fala como foi esse exame. Muita gente temia muito esse exame de admissão, né? Era realmente uma exigência para chegar ao próximo nível. Então, realmente, esse exame aí de admissão, ele colocou medo aí em muito aluno, é igual muitos nosso pais. Vestibular hoje, né? Que Isso. Gera medo em todo mundo. O segundo ciclo secundário foi rebatizado de segundo grau. Por isso que eu digo que faz parte da adolescência de muita gente, compulsoriamente, profissionalizante, com duração de 2 a 5 anos. Então, a gente tinha vários cursos aí de nível médio, com vários nomes: administração, contabilidade, magistério. Havia alternativas de habilitações técnicas, como eu falei, com maior carga horária profissional e de auxiliares. Ao curso normal, que já formava professores para o magistério na pré-escola e mais séries iniciais primário, foi indicada a possibilidade de ampliação em 1 ano, habilitando seu egresso à docência até a 6ª série. Para vocês verem que eu não sou tão jovem, professora Aline, que eu já fiz esse magistério, e a gente tinha sempre na cabeça que a gente pretendia cursar mais esse ano para ser professora também da 6ª série, porque até então o curso magistério ele dava essa habilitação para você ministrar aulas no primário, né, que chama o antigo primário, mas a 6ª série é só se você cursasse 1 ano a mais, é o chamado adicional, né, que todos os professores aí já tinham em mente fazer para ser professor de 6ª série, né? Então, as escolas normais aí realmente foram muito famosas, né? Muitos escritores comentavam, né? Tinha uma organização muito voltada aí para a formação bem prática do professor em sala de aula, né? Dava-se toda essa estrutura para que o professor, o normalista, como se chamava, saísse de sala de aula pronto para ser professor. As mudanças da 5692 não se limitaram à estrutura da educação escolar. Também avançaram no currículo, começou a falar não só em estrutura, em organização, mas vamos falar de conteúdo, de currículo, o que era ministrado, o que o aluno aprendia. Organizaram-se em atividades, áreas de estudo e disciplinas, segundo os apostos da psicologia evolutiva e pelo artigo 7º. Definiu-se como obrigatória, entre os componentes, a educação moral e cívica, disciplina de natureza ideologicamente comprometida com os princípios que fundamentavam o golpe militar de 64. Então, a educação moral e cívica, se alguém tem alguma lembrança, também pode comentar aí no período da interação. Ela é disciplina realmente comprometida com esses princípios da sistema militar. Então, realmente, a gente tinha
aquela parte de conhecer o hino, né, de conhecer os presidentes militares, claro, de conhecer os poderes, de conhecer a ordem, como era a organização do país. Então, realmente era muito comprometida e todo voltada para esse golpe aí, né? A gente tinha, eu não sei se a pessoa é mais jovem, não, acho que não pode ter essa lembrança, mas realmente essa disciplina os alunos gostavam, mas era realmente, esse currículo era comprometido realmente com essa ideologia militar. Uhum. O viés profissionalizante foi atenuado pela reação de acadêmicos e da burguesia que colocava seus filhos em escolas privadas para disputar os vestibulares dos cursos de prestígio, direito, engenharia e medicina. Uma reforma da reforma instituiu as habilitações básicas no lugar das terminalidades técnicas. Ou seja, nesse período, os filhos da burguesia, os pais, começaram a entender o seguinte: se eu coloco o meu filho para estudar um curso técnico, ele não vai ter uma formação para ser competitivo ao vestibular. Então, o curso técnico começou a perder força, porque os pais queriam que os seus filhos ingressassem numa graduação e o vestibular tinha toda a força na época. Então, para se preparar para o vestibular, o curso técnico não dava na época esse suporte todo para que o aluno entrasse numa graduação. Então, os filhos da burguesia começaram a disputar aí com os alunos aí dos cursos técnicos essas vagas, e realmente os alunos dos cursos técnicos muitas vezes realmente ficavam desfavorecidos. Então começou a perder força, né, nessa época os cursos técnicos, essas formações aí profissionais no ensino médio, dando prioridade para esse preparo para o ingresso numa faculdade. A década de 90, apesar de se caracterizar pelos ideais neoliberais com relação à educação, trouxe o desejo de ampliação do alcance das políticas de educação e o clima de inclusão social, que envolveu a sociedade ocidental, desde a Convenção de Educação para Todos, realizada em Chongqing, na Tailândia, em 1990, e da Declaração de Salamanca, na Espanha, em 94. Esses eventos no Brasil influenciaram a LDB 9.394, a de hoje, né, a lei de hoje, recolocando-a em consonância com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que já orientava o Estado brasileiro numa perspectiva mais atenta às demandas da sociedade civil. Tudo com a mudança, com o decorrer que vai passando, passa o tempo, surgem novas demandas, tem muitas mudanças, né? Por isso que a primeira foi alterada para de 71, depois nós já tivemos a outra alteração de 96 e possivelmente mais lá na frente a gente venha ter outra alteração, porque ocorreram muitas mudanças, né? As coisas hoje não acontecem mais como acontecia lá em 64, né? Então, essa necessidade das mudanças das leis, assim, é grandiosa, né? E como foi falado, né? Houve necessidade da LDB se adequar à Constituição, porque a Constituição foi elaborada em um período democrático, né? Ao contrário da LDB de 71. Então, a nossa LDB precisava entrar em consonância com a Constituição. Nós não podíamos ter uma lei maior definindo como o cidadão, o direito é igual para todos e uma educação voltada apenas para a burguesia. Então, houve essa necessidade de se adequar, né, de dar as mãos para que realmente essas andassem juntas, né, realmente formasse aí a nossa sociedade. E por mais que continua sendo um pouco favorecida hoje, como a gente vem estudado bastante a história, assim, a gente tem visto que antes era excessivamente favorecida a burguesia. Hoje ainda né? Mas antes era muito mais, né? Então, essas leis, elas precisavam minimizar isso, porque senão, se você tem dinheiro, você vai conseguir, se você não tem, você não vai. Exatamente. Então, fica bem complicado. Então, eu acho que é importante essa disciplina que ela nos traz essa discussão, né? Nós temos garantias em lei e por que não são atendidas? Ou por falta de cobrança,
do cidadão, né, que realmente está sofrendo aí as consequências, ou porque ou é falta de vontade política, ou são as duas coisas, né? Será que eu conheço o suficiente para poder cobrar os meus direitos? Por isso é tão importante a gente conhecer legislação, por isso é tão importante a gente conhecer o que o Estado nos traz de direito, o que o Estado nos apresenta como direito garantido em lei, para que a gente possa reivindicar, para que a gente possa ir atrás e realmente, como a professora Aline falou, minimizar essas diferenças que existem, mas que podem realmente ser contornadas quando a gente conhece os direitos e vai atrás e faz exigências para uma educação de qualidade, que é o que a Constituição traz definida. Essa convergência entre a LDB 9.394 e os fundamentos filosóficos do seu tempo e a Carta Magna de 88 conferiam à educação brasileira caracteres típicos de uma prática centrada no processo de modernização social, o que implicou e implica em mudanças significativas na organização da educação brasileira em todos os níveis. A gente está falando de organização brasileira em todos os níveis, a começar pela sua amplitude. Lembrando que a gente sabe que muitos devem questionar-se como a educação brasileira é organizada, como ela está estruturada, ela está organizada realmente, ela está na lei, sim. Na lei ela está bem sistematizada, bem definida, quais são as responsabilidades de cada setor, né, de cada poder, né, de cada órgão, né, qual o orçamento realmente disponível para cada estado, para cada... Isso está garantido. A lei é bem clara. O que precisa é que a gente, como eu já falei, busque a melhora através das reivindicações, né? E cada estado se estruturar à luz da LDB, à luz da Constituição. A LDB de 9.394, em seu primeiro artigo, define a abrangência da educação para o Estado brasileiro, ao afirmar que ela abarca os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vejam que ela se abrange, ela abre um leque, ela não limita a educação, ela dá toda essa amplitude para a educação, ou seja, ela é realmente a luz que conduz o cidadão para a sua formação e para as suas conquistas. Então a LDB de 96, ela realmente dá esse leque para que as pessoas conheçam todos os seus direitos, que ela realmente se torne um cidadão completo, para que também ela conquiste, ela contribua também com a evolução do Estado, com o progresso, né? Não só para a sua vida pessoal, mas também com o país, né, professora Aline? A professora acabou de citar a amplitude e é geralmente nisso. Não é focado mais só dentro da sala, como já começa a ver tudo, começa a ver dentro de casa, começa a ver na escola, começa a ver em vários outros lugares, né? É muito interessante essa alteração mesmo. Elas veem a educação como interventora natural da sociedade, né? Formação. Só através da educação que a gente pode transformar o país. Então, por isso que ela abre esse leque, por isso que a gente mostra, mas foi além dos muros da escola, realmente está além dos muros da escola. E o interessante, assim, para você que trabalha dentro da escola, é extremamente necessário conhecer essas leis, né? Como a professora falou, para você reivindicar uma melhoria em alguma coisa, você tem que ter o conhecimento, você tem que tá capacitado ali para informar o que se pode e o que não se pode fazer. A importância da gente estudar a evolução dessas leis é porque muitas pessoas podem falar: ah, isso não vai mudar, isso não vai... E é interessante ver como que já mudou, né, professora? Então, se pode ter alguma coisa que você acha que não é adequado hoje, e isso pode ser mudado, porque como as outras foram mudadas, a atual também pode ser, em alguns artigos que não estejam mais de acordo. E então, tudo vai
por parte das reivindicações, né? E a prova de você provar que isso não, você junto com a comunidade, lógico, né? Provar que isso não é mais, não está atendendo mais nos dias de hoje, mas para tudo isso você tem que ter o conhecimento dessas leis. Principalmente a mudança tem que ocorrer em relação à valorização profissional, né? A gente sabe que o profissional de educação, ele realmente não atingiu aquele nível de valorização que todos, né, almejam, né, que há muito tempo a gente vem lutando, mas isso já é garantido e falta aí a vontade política e as nossas reivindicações que precisam ser mais efetivas, tá? Vamos avançar aqui. O artigo 5º caracteriza o direito à educação como direito público subjetivo, o que implica sua garantia pelo Estado em todas as suas instâncias e a estabelece como prioridade, viu, gente? Esse artigo 5º, ele dá garantia de que o aluno ele tem que ter acesso à escola e a educação é prioridade. Essa caracterização permite ao cidadão ou qualquer entidade da sociedade civil acionar o Estado. Pode ser Secretaria Estadual de Educação, pode ser o Ministério Público, legalmente nas cobranças desse direito, no caso de oferta irregular da educação. Ou seja, se a educação não está sendo ofertada de forma correta, né, de forma que venha atender às necessidades daquela comunidade, o Estado pode ser acionado, ficando a autoridade sujeita a responder por crime de responsabilidade. E muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes pais, professores, alunos acionam o Estado porque eles não estão recebendo a educação de forma regular, ou seja, com a sua carga horária completa, né? Com professores, né? Com a grade de professores completa, né? Com o tempo suficiente dentro da sala de aula. Então, o Estado pode ser acionado. Qualquer cidadão pode acionar o Estado, se sentir lesado. Mas para acionar o Estado, isso é uma coisa que tenha consistência, é preciso que você conheça os seus direitos, é preciso que você conheça a lei, o que é de direito, o que a LDB garante como ensino regular, o que a LDB garante como ensino de qualidade, para que eu coloque no documento ou numa reivindicação de forma oral, realmente o que me é de direito para que esse direito seja atendido. Então, realmente, qualquer cidadão pode acionar o Estado e eu percebo, professora Aline, que cada vez mais as pessoas estão acionando o Estado, estão buscando seus direitos, ou por falta de professor, ou que aquela escola não está cumprindo com a carga horária, né, ou que aquela escola está liberando o aluno mais cedo e aquela escola está com condições precárias. Então, as pessoas estão reivindicando mais. Né? A internet, a televisão deu esse acesso ao conhecimento das leis. Hoje é muito mais fácil fazer isso. A gente tem, na verdade, na internet a gente está com o poder na mão, porque a gente pode fazer muita coisa por ela, né? É interessante nessa né, oferta irregular que o nosso caderno também ressalta os índices baixos de aprendizagem, Sim, né, o IDEB baixo, né? O IDEB, a escola está com o IDEB baixíssimo. O que está acontecendo? Então, você se dirige à Secretaria de Educação, ou é falta de professor, ou a estrutura, o plano da escola não está condizente com a realidade. Isso vai gerando uma metodologia ineficaz dentro da sala de aula. Isso também vai acarretar em baixos índices aí da educação básica. Então, a gente precisa tudo isso conhecer para que a gente possa reivindicar de forma consistente, né, como eu já falei. A LDB defende uma percepção da educação que, mais do que se esclarecer a complexidade do ato educativo, identifica os limites do compromisso que o envolve. Um comprometimento que não pode se limitar aos muros escolares, que a gente falou aí. Tampouco aos profissionais da educação que atuam na docência, pois apontam diferentes espaços educativos e compromete todos os atores da defesa dos princípios da liberdade e da solidariedade humana. Se não se limitam só aos muros escolares, não se limitam também só à pessoa que está ministrando a aula, ou seja, é de responsabilidade de todos que o processo educativo aconteça de forma
correta, né, de forma que realmente venha atender às necessidades do aluno. Antigamente, se a educação não tivesse sendo eficaz, efetiva, a culpa era do professor, Sim, né? Hoje a gente compromete todos os atores, né? Isso. Não só o professor, mas você, cursista que está nos assistindo aí, você é tão responsável quanto o professor, né? Eu sempre digo que, praticamente todas as aulas, todas as quintas-feiras, repito, a secretaria é o coração da escola, né? Então tem que estar em consonância aí com os demais setores da escola, para que realmente o trabalho seja coletivo e funcione com qualidade. Então, indo para o resumo, a gente falou dos ideais que envolveram as leis de diretrizes e bases, a Lei 4.024, que foi nossa primeira lei, falou dos níveis da educação, as características da 4.024, as mudanças pretendidas pela 5.692, a nossa segunda lei de 71, e a LDB atual, que é a Lei 9.394 de 96. A gente só começou a falar nela, né, professora Aline? Começou a citar, né, a 9.394, 93, 94. A próxima aula a gente vai dar uma abordada muito mais ampla nessa lei, porque como é a lei de hoje, né? Então é bem interessante que a gente tenha um conhecimento maior sobre ela, né, professora? E principalmente a Secretaria Escolar, que trabalha diretamente com a LDB, as portarias que são baseadas, né, na LDB, né, há mudanças, né, conforme a interpretação, normativas, portarias. Então a gente realmente tem muito contato, quem trabalha tem muito contato com a lei. Então é importante aí que a gente sempre venha reforçando o nosso conhecimento, venha ampliando o nosso conhecimento e vamos aí socializar para que a gente possa aprender juntos. Então, um grande obrigado para vocês e a gente retorna aí para a correção das aulas. Olá, de volta ao nosso momento da correção das atividades. Aí, professora Aline, a gente tem algum probleminha? A gente teve um problema de conexão e tinha umas 3 perguntas aqui que eu pedi para o pessoal reencaminhar para mim. Principalmente tinha uma resposta 4 para o pessoal reencaminhar novamente. Tá, a gente tem esses problemas técnicos, né? Aí vocês colaboram aí com as respostas, né? E os outros polos também já se organizam para poder enviar as respostas, a gente socializar aqui com vocês, né? Pode enviar perguntas também, comentários, né? Esse momento aqui é para a gente realmente interagir e conhecer a realidade de cada um, né? Então a gente acha muito importante que vocês participem efetivamente, né? Tem alguns polos que eles sempre estão aí enviando respostas, comentários, né? Alguns estão enviando menos, então acredito que às vezes também é problema de sinal. Então, se houver, né, que a gente possa ser comunicado para que a gente poder, né, até relatar isso aqui, né, ao vivo para poder explicar que é a não participação dos polos, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. Cite 2 ideais que envolveram as leis de diretrizes e bases. A gente está se tratando da primeira, né? Nas décadas de 1920 e 1930, os pioneiros em manifesto exigiram diretrizes para se moldar um projeto nacional de educação. Exigia-se da sociedade, sob orientação estatal, um papel de promotora das condições para o desenvolvimento de uma educação voltada à cidadania. Nessa questão 1, a gente teve alguma resposta aí diferente ou não chegou ainda? Ainda não chegou. É interessante, a gente mencionou na aula a necessidade, a gente pediu 2 ideais, mas a quantidade de fatores que aconteceram eles decidiram, a gente precisa ordenar isso legalmente, a gente precisa colocar no papel para que venha funcionar. Igual a professora falou, muitas vezes pode não estar funcionando, mas a lei está ali, basta a gente seguir, né, professora? Seguir, né, porque sempre é aquele grande problema. O Brasil
não tem uma carência de leis, ele tem uma carência de execução e colocação em prática dessas leis. Isso não acontece só na educação, isso acontece aí em outros setores da sociedade. A gente tem leis para diversos, né, setores, né, e às vezes a gente muitas leis que não são colocadas em práticas e acabam a gente não tendo um ordenamento da sociedade, né, para que o cidadão tenha uma vida melhor, tenha uma vida mais tranquila. Então, assim como acontece com a educação, estamos todos legalmente amparados para que a educação ocorra de forma tranquila, que sejam todos os alunos atendidos na rede, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal. A questão 2, pela LDB, da Lei 4.024, como eram estruturados os níveis de da educação? Essa tem resposta? O Carlos do Polo Centro respondeu essa questão, que são referentes à estruturação da... a organização, né, dos níveis. Níveis pré-primário, primário, ensino secundário de primeiro e segundo ciclos e ensino superior. Certo. Obrigado, Carlos, pela sua resposta. Carlos é da? Polo Centro. Centro. Isso. O Polo Centro, aí deixa até um abraço para a Conceição, que trabalha na Secretaria da Escola, na Secretaria que eu trabalho, na escola que eu trabalho. A Conceição é cursista, né? Então aqui está a gente parceira lá na escola, né? Parceira aqui no IFRO, né? É bom a gente ter nesse encontro, né? Um abraço, Conceição. O pré-primário, aquele ensino de primeira série até a quarta série, né? A pré-escola, o primário de primeira série à quarta série, o ensino secundário da quinta série até a oitava série, né? E depois a gente tinha o ensino médio, que chegava chamado segundo ciclo, e depois o ensino superior, que é a questão aí da Lei 4.024. Questão 3. Cite uma mudança pretendida pela LDB 5692 de 71, que a gente também passou, né, quanto infância e adolescência, por essa lei. Tem resposta? Tenho sim. O Daniel do Polo Centro também, ele respondeu: reconfigurou-se toda a educação básica, instituindo o primeiro grau com 8 séries, sendo as 4 primeiras equivalentes ao antigo primário e as 4 últimas ao primeiro ciclo do secundário, abolindo-se a exigência de aprovação em exame de admissão ao ginásio. Principalmente, né, essa abolição aí da exigência desse exame, né, que tanto colocou medo aí nos estudantes, dos pais, né, dos alunos que iam participar desse exame. Então, na LDB de 71 aboliu-se, né, então já era de forma compulsória, ele já ia para o outro ciclo, né, sem precisar ser avaliado. Então, aboliu-se, então foi uma grande conquista aí da 71. Na época que eu estudei, era dessa maneira, né? De admissão. Isso. E eu lembro que quando eu entrei na quinta série, vinha aquela quantidade de matérias que até então não tinha, né? Então parecia que, nossa, estou crescendo, porque olha o tanto de coisa que eu vou começar a aprender. E daí quando entrava chegava na oitava série, você já estava lá se achando que estava se formando já. Era muito, muito bacana. E percebam que a gente foi, aqueles alunos que tinham acesso ao ensino médio, né, o que é o segundo ciclo do ensino fundamental, realmente tinha uma grande conquista, era quase como uma faculdade, né? O aluno que concluía o ensino médio, né? Então era uma grande conquista na época, né? Hoje a graduação, ela é pré-requisito para você adquirir um emprego, né? Um bom emprego. Então foi mudando, né? O que antigamente era o ensino médio, hoje é a graduação, né? Graduação, as exigências foram aumentando, né? Antes você tinha o ensino fundamental, você já podia até ministrar aula na época do Império. Depois isso passou na LDB de 71 para ser uma formação obrigatória para o professor em magistério, e depois a exigência passou a ser a graduação a partir da LDB, né, de 93, 94. Então isso foi evoluindo, então foi se exigindo mais da formação. Então a gente vai se adequando, né, à evolução que as leis foram sofrendo no decorrer do tempo. Mais alguma contribuição? Não. Na questão 4, no artigo 5º da LDB atual,
é mencionado o termo oferta irregular da educação. Dentro do seu município, dentro da sua realidade, na sua escola, você observa alguma oferta irregular? Quais são elas, né? Não precisa citar o nome da escola, mas fale se você acha que a educação ela não está sendo ofertada de uma forma que venha a abranger todas as exigências, os direitos que o aluno tem, né, para poder concluir o seu ensino médio, para poder ter acesso à universidade. O que falta? Falta professor, falta estrutura física, a educação tem menos horas, tem menos dias letivos. Diga qual é a sua realidade, se tem realmente alguma oferta irregular e se também alguém já foi reivindicar. Você pode contribuir. Tem alguma contribuição, professora? Nós temos duas contribuições aqui do Espigão do Oeste. A primeira é da Yasmin. Ela diz que no município de Espigão do Oeste dispõe de poucas escolas para atender toda a demanda de creche e pré-escolar. Né? E daí nós temos a Glaudineia também, que ela diz que sobre a oferta irregular do ensino no bairro onde está inserida, a escola que trabalho podemos ver, ela pode verificar uma oferta irregular. Como a escola foi obrigada a remanejar de 1º ao 3º ano, constantemente tem pais à procura de vagas para o 2º e 3º e são obrigados a levar os filhos para uma escola no outro lado da cidade. Então, é dever do Estado organizar a distribuição de vagas para que todos os alunos sejam atendidos desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o aluno, é dever do município, né, ofertar as vagas de educação infantil e de 1º a 5º ano, e dever do Estado fica comprometido com o ensino médio. Né? Então, essas pais têm que procurar a Secretaria Municipal de Educação, tem que exigir seus direitos, a garantia da vaga, né, para essas crianças, porque não tem como a criança se deslocar de um local de um local distante para poder... O acesso à escola é garantido, né? E o Estado ele tem que proporcionar esse deslocamento. Se o acesso é difícil, então o Estado tem que procurar meios para que essa criança não deixe de ter acesso à escola. É um direito garantido, né? Então a gente tem que reivindicar, tem que ir atrás. O que acontece é que a responsabilidade do município ficou com a educação infantil e o ensino de 1º a 5º ano. O Estado, até o 6º ao 9º, o Estado comprometido com o ensino médio. Mas ambos trabalham de forma de cooperação. Tanto o Estado tem escolas de ensino de 1º a 5º ano e o município tem escolas de 6º ao 9º. Mas uma não impede que cumpra com o seu dever. Né? Isso foi bem definido, né? Então, ofertas de educação infantil, ensino 1º a 5º ano, município, ensino médio, Estado. O que acontece é que um ou outro não cumpre com o seu compromisso, que é ofertar o número de vagas suficiente, número de escolas. E o acesso também, nós temos no nosso estado lugar de difícil acesso para, né, de ônibus, às vezes crianças que vão por barco. Então é dever do Estado facilitar o acesso desses alunos para que eles possam frequentar as aulas regularmente, jamais deixar de frequentar as aulas. Professora, inclusive eu estava comentando com a professora esses dias sobre essa dificuldade, por exemplo, da mãe, né, que algumas com 4 meses e algumas com 6, né, já, só para a gente comentar mais essa resposta aqui da Yasmin, algumas com 4 meses, algumas com 6 já tem que deixar o filho na creche, porque a maioria não pode, algumas ainda optam por parar de trabalhar, mas muitas pessoas não podem fazer isso, né? E daí se deparam com essa dificuldade para encontrar um lugar para deixar o filho, né? Tipo, um filho praticamente recém-nascido, né? Porque 4 ou 6 meses, né? Um filho muito pequeno e muitas vezes ainda tem que deixar longe de casa. Então, a dificuldade, por exemplo, do trajeto para sair antes, para deixar o filho na creche, para sair da creche, para ir para o trabalho, né, professora? É muito complicado, não acontece... Com certeza isso somente na cidade dela, em várias outras cidades, né, a gente vê isso aí. Mas é uma realidade bem complicada. E nós temos principalmente o problema com a educação infantil, né, que envolve as creches, né.
a gente sabe que a demanda é muito grande. É muito grande. E a mãe hoje entrou no mercado, a mulher entrou no mercado de trabalho e ela precisa, e ela muitas vezes ela é a única renda da casa. Né? Então, com quem deixar essa criança? Né? Mas nós temos garantia de que o município vai ofertar. Mas sempre a gente vai nesse impasse. O município diz que constrói escolas, mas o número de vagas nunca é suficiente. As comunidades estão crescendo, o nosso estado está ampliando de uma forma muito rápida, né? Então o número de crianças, né, a cada vez mais indo para a educação infantil e a oferta sempre é insuficiente. Isso não é da governança de agora, é de outros governos, mas a gente precisa o quê? Ir atrás, solicitar órgãos como o Ministério Público. Eu, como trabalhadora, mãe, necessito de uma creche para matricular o meu filho, porque não da minha responsabilidade pagar uma creche particular, sendo que o Estado deve garantir, né, a oferta para essa criança, para essa mãe. Professora, a resposta a tutora, ela não mencionou o nome do aluno aqui, mas é do Polo de Candeias, que ressalta que há professores dando aula em nosso município sem graduação. Sim, outra oferta irregular. Né? A lei de diretrizes e bases, ela exige que até 2020 todos os professores, nenhum professor estará atuando na sala de aula sem graduação em pedagogia, né, nas séries iniciais. Então, o que acontece? A gente tem uma pouca oferta de professor, a demanda é muito grande, o número de professores cada vez mais diminuindo, professores adoecendo, professores se aposentando e a contratação não pode ocorrer porque compromete a folha de pagamento. Então envolve aí muitos fatores. O que acontece? Você acaba tendo que lançar mão de uma pessoa não graduada e o ensino acontece de forma irregular, né? Você tem direito a ter um ensino de qualidade com pessoas habilitadas para trabalhar com essa educação. A Luciana, também do Polo Candeias, ela ressalta que percebemos também que os alunos, por diversas vezes, são liberados mais cedo, por falta de merenda escolar, por falta de água, dentre outros, comprometendo assim o cumprimento da carga horária. Aí eu peço aos cursistas que reflitam qual é a atuação do conselho escolar frente a esses problemas. Falta de água, falta de merenda escolar, a escola não está recebendo recurso suficiente. E por que não está recebendo recursos? Se é por falta de prestação de contas, se é por falta de um recurso insuficiente que é disponibilizado por criação de novas turmas, a gente tem que ter conhecimento do que está acontecendo para que essa escola esteja sem merenda, né, esteja sem profissional. Vamos fazer essa reflexão. Porque o recurso é disponibilizado, o governo federal disponibiliza recursos, a escola recebe recursos, mas às vezes é insuficiente, muitas vezes é insuficiente. Mas por quê? Ou então os recursos são bloqueados por falta de prestação de contas. Acontece muito, a escola não prestou conta no ano anterior, os recursos são bloqueados. Né? E o trabalho com mais educação, como é que é ofertado na sua escola? Será que ele realmente atende os objetivos ou ele realmente deixa a desejar? Tem uma pergunta que eu deixo aos cursistas. Tem mais algum questionamento? Tem. A tutora de Ouro Preto, ela diz que atualmente, eu não sei se foi algum aluno porque ela não colocou o nome aqui, mas atualmente temos a LDB e outros documentos para direcionar a regularidade da oferta de ensino. Mas vamos analisar a menção na Lei de Educação de Qualidade. Analisamos ofertas de matrícula e zero pela frequência, porém há aulas vagas de professores específicos ou acesso difícil ao local de estudos. Ela diz que a gente analisa somente a oferta de matrícula, mas que não é analisado, por exemplo, o índice de quanto há de frequência dos alunos, sabe? Ou muitas vezes até dos professores. Eu acho que essa é uma questão mais da escola, né? Se tem oferta de professor, se tem aulas, né, no período normal e o aluno não está frequentando, então aí a equipe vai se reunir e vai deliberar ações para poder bloquear esse problema.
Então, se alunos não estão frequentando, a gente vai ter que acionar o conselho tutelar, acionar os pais, né, para poder eles serem atendidos de forma correta, né? A gente sabe que escolas que trabalham com ensino médio, que trabalham com adolescentes, né, a gente sempre tem esse problema de frequência, né, de faltas, né, de ausência, e a família está muito ausente. E também é outra ação que a escola precisa desenvolver para poder aproximar essa família, que não é fácil, né? A família está muito ausente da escola, né? Com muita, tendo essa distância que compromete muito o desenvolvimento da criança na escola. Mais algum questionamento, professora? Uma colocação? A tutora de Candeias, ela diz que o recurso, né, do PNAE é administrado pela Secretaria de Educação, ela comenta aqui. Certo, então o recurso do PNAE é administrado pela Secretaria de Educação, né? Então tem escolas do município, tem escolas do estado, cada poder, né, determina de uma forma, então a gente também precisa ter conhecimento como esse recurso é administrado. Eu acho que muito dos recursos que chegam à escola são comprometidos por questões numéricas, principalmente da questão do livro didático. Os livros didáticos são disponibilizados através de censo, né? Então a gente tem um censo do ano anterior que tem um determinado número de alunos. No outro ano posterior, os números de alunos aumentam, as turmas aumentam e os alunos sempre são prejudicados com a falta de livros, tá? Também acontece com a questão da merenda. Então, realmente, a escola, a gente ainda está caminhando para essa descentralização. O governo federal promoveu a descentralização, mas para poder se adequar, a escola ainda está caminhando, engateando, para poder realmente fazer oferecer todos esses serviços de forma satisfatória. A gente sabe que muitos pais ainda colocam isso como que um avanço, né? A gente tem um avanço em relação à questão da merenda, né? Obedecendo aí a região de cada pessoa, né? Aqui a gente pode comer uma merenda que tem a ver com a nossa região, né? Antes era tudo pronto, eu sempre falo isso aqui, que era tudo pronto, tudo industrializado, tudo empacotado, então a escola já recebia pronto. Hoje a escola pode escolher, né, pode ter contato direto com o fornecedor. Então promoveu essa descentralização para que a escola facilite o trabalho. Facilita o trabalho de um lado, mas cria muito trabalho para o diretor, para a pessoa que presta contas. Então realmente a escola fica quase como uma empresa. Mas esse trabalho precisa ser feito em conjunto, não deixando só nas mãos do diretor. O conselho escolar, eu sempre cito, tem que ser atuante, distribuir as tarefas para que nada fique pesado, nada fique sobrecarregado apenas para uma pessoa, que realmente todos nós somos educadores, né, professora? É isso aí. Mais alguma colocação? Não, só o que a tutora de Ouro Preto diz, que são situações que tornam a oferta de forma irregular, e é isso mesmo. Muitas vezes acontece algo em determinado bairro que não acontece no outro, e naquele bairro há uma oferta irregular, então é exatamente isso que a gente tentou passar, né, professora? Exatamente. Nessa aula 4, a gente apenas deu um pontapé para a abertura aí da LDB atual, 93, 94, a gente começou a falar, a gente vai se aprofundar mais na outra aula, e a gente vai realmente começar de forma prática. Vamos falar aqui do que vocês têm contato diariamente na Secretaria Escolar. Normativas, portarias, né, liminares que são decididas, encaminhamentos da SEDUC, da CEMED, e a gente poder conhecer e trabalhar de forma mais tranquila, porque a Secretaria da Escola, né, funciona de forma harmoniosa quando todo mundo tem conhecimento. Tá bom? Obrigada, professora Aline. Obrigada a todos pela participação. E um abraço a todos vocês.